Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença e pela confiança de vocês nos nossos webinários. Eu reconheço alguns nomes aqui na minha listinha. Para os que eu não reconheço, muito obrigada e prazer em ter a honra de travar essa conversa carinhosa com todo mundo, tá? Obrigada para todo mundo. Vou compartilhar minha tela. Deem um ok a hora que vocês estiverem vendo meus slides, tá? Bom, eu gostaria, pessoal, que esse momento fosse um webinário um pouco diferente do que a maioria dos webinários tem feito por aí, a maioria das empresas tem feito, porque eu queria fazer um bate-papo com vocês, entender os desafios e as dores de cada um de vocês, tanto do ponto de vista de laboratório clínico, quanto do ponto de vista de empresas que estão lidando dificilmente com a situação da quarentena, tanto pela perda de alguns funcionários, no sentido de isolamento, quanto pela dificuldade na lida do dia a dia, nas rotinas e no faturamento como um todo, tá? Então, sempre que vocês se sentirem à vontade, em cada momento, em cada slide, podem me interromper. E eu vou pedir que isso seja feito por áudio, porque eu estou sem o retorno das mensagens de vocês, tá? Apesar que o Marcos está aqui ajudando a gente, o André também, eu prefiro que seja feita essa interrupção a qualquer momento, sem problema nenhum, que a gente vai travar mesmo o bate-papo, e que seja feito, portanto, por áudio, tá bom? Portanto, a gente vai tentar discutir um pouco e eu vou apresentar algumas preocupações e algumas estruturas para que vocês tenham o melhor entendimento e o melhor aproveito para preparar o seu laboratório ou a sua empresa contra a Covid, tá? Eu sou Danusa Rossi, para quem não me conhece, hoje eu atuo como gerente de produto e aplicação na PensaBio, ajudando o time de suporte e serviço no retorno e na rotina do dia a dia de vocês, tá? Então, para o laboratório de vocês, o que vocês imaginam, qual que é a preocupação de hoje? Qual é a necessidade que vocês têm hoje junto às suas instituições para se preparar e para trazer algum retorno positivo, é óbvio, para a sociedade com relação ao enfrentamento à Covid, tá? Então, hoje, os métodos mais convencionais para que a gente trave um papel de diagnóstico junto à saúde pública no Brasil são praticamente dois métodos, tá? O PCR em tempo real, que pode ser não quantitativo ou quantitativo, e a imunocromatografia. Eu aqui separo didaticamente em três métodos, mas na verdade a gente está falando de duas tecnologias ou de dois grandes métodos, tá? O PCR em tempo real, qual ou quantitativo, ele serve para o diagnóstico direto, ele é o teste considerado standard ou considerado como gold, premium, seja lá a palavra que for, mas como método padrão oficial internacionalmente falando, porque o CDC aponta isso nos protocolos, a Organização Mundial da Saúde endossa e o Ministério da Saúde segue a mesma diretriz, tá? Então, para os laboratórios que querem estar na frente no combate ao Covid, eles precisam se preparar especificamente e essencialmente para a realização de testes de PCR em tempo real, utilizando o método de transcrição reversa, porque a gente está falando de um vírus, tá? De fita simples de RNA, tá? O método RT-qPCR é o método quantitativo, que é o método mais clássico trabalhado nos laboratórios de pesquisa, mas não é o método mais clássico trabalhado nos laboratórios de diagnóstico. Portanto, ele tem um certo desafio. O PCR quantitativo, ele exige um pouco mais de critério na performance do ensaio e curvas de titulação do alvo para que haja uma quantificação relativa ou absoluta de confiança. E, portanto, a gente fala que esse é um método altamente indicado para estudo de carga viral e estudos de validação e monitoramento de algum tipo de terapia. Por que de carga viral? Vocês devem imaginar, né? A gente não tem, não é muito comum a aplicação de estudos de carga viral ou de rastreio de carga viral para infecções agudas, ou seja, aquelas infecções virais ou bacterianas que, com mais primor, né, com mais especificidade para viral, que não gerem patologias crônicas. Ou seja, eu sou infectada com aquele vírus ou com aquele patógeno,
exerço uma proliferação daquele patógeno no meu corpo, desenvolvo uma reação sintomática, desenvolvo na sequência anticorpos de ataque e anticorpos protetivos, anticorpos de memória, e, portanto, eu passo a ter imunidade, eu me livro da doença. E se eu entrar em contato de novo com mesmo agente patogênico, eu vou combater de primeiro impacto e eu não desenvolvo mais a doença. Tá? Nesses casos, é bem menos impactante, menos importante a gente ter monitoramento de carga viral. Porque eu não preciso controlar quanto eu tenho daquele vírus dentro do meu corpo para saber como vai ser o desenvolvimento da minha doença ou quão infectante eu estou dentro da sociedade, tá? Porque eu não desenvolvo isso no segundo momento e os meus anticorpos de proteção combatem a patologia. Diferente de um HIV, por exemplo, que aí eu preciso que o controle de carga viral seja feita frequentemente com as minhas amostras biológicas para que eu seja menos infectante para a sociedade e para que eu controle os efeitos da proliferação viral no meu corpo, ou seja, os sintomas da doença. Então, carga viral aqui, ela é muito mais no sentido de pesquisa e de desenvolvimento de métodos do que propriamente para controle de pessoas infectadas frente às suas sintomatologias e infectologia na comunidade, tá? E validação e monitoramento de terapia, como eu já disse, sempre que eu for desenvolver um método de terapia e eu quiser controlar quanto que aquele remédio no meu corpo está fazendo com que de fato mate o vírus, aí sim eu preciso fazer monitoramento por carga viral. De novo, a carga viral, só para concluir, né, ela pode ser monitorada tanto por PCR quantitativa quanto por citometria de fluxo, onde a gente consegue identificar as proteínas de superfície do vírus, ou então das células que têm o vírus, numa forma mais visual, tá? E aqui a gente está falando de COVID, a gente está falando que o método GOLD para essas aplicações, carga viral e monitoramento de terapia, são o PCR quantitativo, tá? A Reverse Transcription Quantitative e PCR, tá? E por último, pessoal, a gente vai abordar um pouco sobre como que a gente pode utilizar a imunocromatografia, que é um método bem mais rápido, mais simples e, em teoria, muitas vezes deveria ser mais barato, tá? Não só dentro dos laboratórios que estão combatendo, mas também como que esse teste possibilita que as empresas se preparem e entendam o seu corpo de funcionários e proteja o seu corpo de funcionários, tá? Então, a gente vai abordar isso tudo. Portanto, pessoal, desses métodos, a gente diz que a análise é quali ou quantitativa. Isso é muito importante, porque na hora de liberar um laudo, a gente separa esses métodos, e eu estou falando apenas de alguns métodos simples, porque o objetivo da discussão de hoje não é apontar tecnologias, mas sim discutir um pouco sobre o que fazer com elas, tá? Então, dos métodos mais simples, a gente tem a separação entre qualitativo e quantitativo. Os dois servem para diagnóstico, tá? Tanto os métodos quanti quanto os quali. Só que cada um deles tem suas limitações. E essas limitações precisam ser altamente respeitadas para que a gente não tenha uma liberação de um laudo equivocado, falso, ou até mesmo que indique para um caminhar da sociedade na contramão, né? Então, imagina se eu tenho métodos qualitativos e eu exprimo esses resultados num laudo de forma quantitativa e isso indica para uma política pública junto ao SUS. Perigosíssimo. Então, a gente tem que respeitar as limitações de cada método. Ser quali ou quanti não desmerece nenhum em relação ao outro. Apenas é importante que a gente veja que os métodos convencionais de transcrição reversa que estão sendo comercializados hoje são, na sua grande maioria, qualitativa, apontando sim ou não, ou seja, presença ou ausência do agente infeccioso. O RT-qPCR, ele já indica presença ausência sim, apontando quantidade provável de moléculas ou de partículas virais por ml de sangue ou por quantidade de célula, depende um pouco do método e da amostra ser usada aqui. E a imunocromatografia, ela também é qualitativa, não indicando títulos de anticorpos, tá? Apesar de olhar anticorpos, muitas das vezes IgA, GM e GG, mas ela diz quantidade suficiente que indica positividade para tal anticorpo, portanto, infecção na fase aguda
e ou infecção na fase crônica. É possível todos esses tipos de resultados e de laudos utilizando esses métodos, respeitando a forma analítica dos próprios, tá? O que a gente precisa, então, em termos de infraestrutura do laboratório? E aí, laboratório a gente estende para tudo. Pode ser um laboratório clínico, pode ser um laboratório de atendimento básico, que esteja se preparando para a COVID, pode ser um laboratório emergencial e, inclusive, móvel, né? Aqueles laboratórios itinerantes, que as empresas de grande porte, de médio porte, estão começando a se preocupar e colocar dentro das suas sedes, tá? Esses laboratórios, eles precisam ter uma infraestrutura mínima para atender os requisitos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, para performar corretamente, com segurança, a todos os envolvidos, tá? E o que eles precisam ter? Um espaço adequado, dependendo do número de pessoas, tá? Não existe uma metragem mínima requerida por pessoa, mas um espaço mínimo que a pessoa consiga ter acesso a uma bancada de pelo menos 1,5 metro e consiga circular no ambiente sem esbarrar nas coisas, tá? Então tem que ser, se for um ambiente para 1, 2 pessoas, tem que ser pelo menos um laboratório de 3x4 ou algo parecido. Depende um pouco dos equipamentos envolvidos nesse ambiente. Bancada estável, por que estável? Porque eu não posso colocar um equipamento que agite ou que faça vibração constante numa bancada, como, por exemplo, a minha mesinha aqui que eu estou utilizando com um notebook. Se eu der um chute, o notebook vai cair, tá? Então, tem que ser estável para manter a segurança dos próprios equipamentos e dos funcionários que estão ao redor dos equipamentos. Sinalização de saída e sinalização de emergência, isso é um requerimento para qualquer espaço público, né? É uma exigência até mesmo do Corpo de Bombeiros. Ventilação e limpeza, óbvio, é um espaço que tem que ter controle de temperatura, né? O ar tem que ser limpo e, ao mesmo tempo, ventilado, para evitar acúmulo de aerossóis, evitar acúmulo de perdigotos, né? Porque pessoas trabalham, pessoas falam, não tem jeito. Então, tem que ser um espaço limpo, com ventilação, livre de umidade, de preferência, com iluminação adequada e livre enfim, é livre de umidade, isso. Uma pia equipada, tá? Uma pia que seja possível lavagem de materiais, obviamente lavagem de mãos dos funcionários, de qualquer pessoa que entre no setor, no recinto ou no laboratório, mas especialmente para lavagem de materiais, se for o caso. Né? E a gente sabe que a maioria dos laboratórios utilizam vidraria e lavam essas vidrarias, não descartam. Pelo menos no Brasil, é assim que funciona. Precisa ter lava-óleos e chuveiro de emergência se algum acidente com reagentes ou com amostra biológica acontecer, tá? E os armários para armazenamento dos insumos deve ser livre de umidade, deve ser limpo e deve ser um ambiente fechado, para que evite a entrada de poeira e se tiver alguma violação na embalagem primária desses reagentes, desses insumos, não haja contaminação com a poeira do ar, consequentemente com os aerossóis, que podem estar contaminados no ar, e consequentemente também com os perdigotos dos funcionários que ali trabalham, tá? Geladeira e freezer precisa ter a medida da sua necessidade. Se você tem muitos reagentes, você vai precisar ter uma geladeira grande. Se poucos, um frigobar é suficiente. Ou não trabalho com reagentes que precisam de refrigeração. Então, não é necessário geladeira e freezer, porque você não tem reagentes que precisam de refrigeração, tá? Quando há necessidade, vocês precisam se atentar para geladeiras e freezers que comportem o teu estoque, tanto do ponto de vista das amostras biológicas, quanto dos reagentes, dos insumos utilizados na rotina do laboratório, tá? Então, para sangue, por exemplo, é preconizado, isso não é determinação internacional, mas é preconizado, boas práticas, tá? Manter em geladeira por 3 dias no máximo. Vejam que sangue total é um complicador aqui, quando a gente pensa em validação, métodos analíticos e métodos de validação, tá? Justamente por causa do tempo de armazenamento dessa amostra biológica. Para soro e plasma é um pouco mais tranquilo, a gente pode deixá-los na geladeira por 7 dias, e dificilmente você perde a eficiência dos métodos posteriores, downstream, e se freezer, 20 dias é o preconizado. Para suave ou para solução de estabilização de suave,
freezer por 3 dias, e não existe uma determinação. O CDC já publicou 2 coisas diferentes, a Organização Mundial da Saúde também fala algumas coisas, mas, no geral, quanto maior tempo você precisar deixar estocado o swab ou a solução de swab, maior tem que ser menor tem que ser a temperatura de armazenamento. Então, já se fala que se você precisar transportar um swab de uma região, por exemplo, no Brasil, que é muito grande, do sul ao norte do país e vice-versa, esse transporte vai levar alguns dias, inevitavelmente, ainda mais com a malha aérea limitada, como temos hoje em dia. E então, nesse caso, seria recomendado, sim, a utilização de -80 ou nitrogênio líquido para manutenção dessa solução. Isso tudo, pessoal, para tentar preservar ao máximo a realidade biológica daquela amostra, tá? Preservando, assim, o vírus e, consequentemente, garantindo que o método downstream de identificação do vírus seja preservado. O mesmo vale para testes imunocromatográficos, que não vão olhar e endereçar o vírus, mas vão sim endereçar outra macromolécula proteica, que é a imunoglobulina, que também é instável. Então, os dois métodos de preservação e de armazenamento de amostras biológicas olham a preservação tanto do vírus, do seu RNA, portanto, quanto das imunoglobulinas, tá? E os reagentes como... Só um segundinho. O professor Coutinho, ele fez uma pergunta. Claro. De descarte desses resíduos. Descarte de resíduo, professor Coutinho, depende muito da política de descarte de resíduo da sua instituição. É o que mais depende, tá? As instituições, elas são mandatórias nessa questão e elas precisam endereçar o assunto Covid com cuidado. Assim como elas já endereçam ou deveriam endereçar assuntos infecciosos, né? Descarte de resíduos com relação a material infeccioso, né? Acho que não vai mudar muito de Covid para outras patologias ou para outras regras de material infectado, tá? Mas sim, o local, o laboratório precisa ter todo o cuidado e precisa ter um controle de gestão de descarte de resíduo, que, novamente, deve seguir a política da sua própria instituição, tá? Sabemos que pérfuro cortantes precisam ser descartados na caixinha de pérfuro cortante, aquela caixinha de plástico ou de papelão. Sabemos que resíduo biológico precisa ser descartado no saco plástico adequado e incinerado, e sabemos que resíduo tóxico tem que ser descartado de acordo com a sua classificação de toxicidade. Então, isso tudo é uma política de gestão de resíduo que as instituições precisam endereçar, e é necessário que seja feito isso. Se vocês não enxergam isso acontecendo nas suas instituições, levem para a alta gestão essa preocupação e abram essa discussão, pois todas as instituições que têm laboratórios que trabalham com isso precisam ter gestão de resíduo. Se tiver alguém na sala que já faça essa gestão de resíduo junto às suas instituições, fale, agora o cálice para sempre, tô brincando, fale para a gente dividir isso. O professor Coutinho trouxe uma preocupação. Eu sei que tem gente aqui, o Rafael cita, por exemplo, que já faz gestão de resíduo, seguindo políticas da instituição. Então, quem puder falar, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Bom, em relação a essa questão em particular, como que nós abordamos? Primeiramente, no início desse processo, a equipe de infecto, mas a nossa equipe do laboratório, a gente fez uma pesquisa ampla, né? Os órgãos internacionais, o CDC, o NHS, e também procuramos a nossa vigilância sanitária. Claro que a gente consegue ter um pouco mais de contato com pessoas direto do Ministério da Saúde, mas de qualquer forma a vigilância, a princípio, vai conseguir orientar junto com, no caso nosso em particular, sendo hospital de Amor, uma organização um pouco maior, né? Ela tem a parte do CCH que também auxilia. Então, é um conjunto de informações técnicas, informações novas, técnico-científicas, né? Mas aquilo que já é do conhecimento de cada instituição, vinculado principalmente com as orientações da Anvisa. É claro que nós tentamos sempre fazer o mínimo necessário
que a Anvisa, ou quando eu falo mínimo, aquilo que a Anvisa pede. Tem outras questões que aí é a caráter de cada instituição de cada órgão internacional de saúde, que, se possível, deve ser atendido também. Mas basicamente é isso. Perfeito. Obrigada, Rafa. Coutinho, espero que tenha ajudado. Senão, a gente pode travar uma discussão mais profunda, investigando junto à Anvisa esses critérios, até mesmo para, de repente, ajudar a sua instituição, tá? Bom, vamos passar agora para parque instalado. O que tem que ter no meu laboratório do ponto de vista de equipamento? Então, eu já entendi a infraestrutura como um todo. O que eu preciso ter do ponto de vista de equipamento para performar os testes de PCR em tempo real? E aqui, bem focado para PCR em tempo real, tá? A gente vai ter um outro momento para discutir sobre os testes imunocromatográficos. Obviamente, primeiro de tudo, pessoal, equipamentos de proteção pessoal. Não estamos falando de equipamentos que ligam na tomada, estamos falando de algo muito mais simples, barato e prático, que salva a vida de todo mundo, né? É o uso de máscara, luva, touca, não necessariamente touca, mas máscara, luva, touca, opcional, óculos de proteção e avental, tá? Para todos os laboratórios de nível de segurança 2, que é requerido para performance de extração de ácidos nucleicos e PCR em tempo real, a gente já vai ver com um pouquinho mais de detalhe essa questão, são sim requeridos o uso de novo, avental ou jaleco, de preferência descartável, se dependendo do fluxo de trabalho do laboratório, deve necessariamente ser descartável, óculos de proteção, máscara e luvas, tá? O uso, portanto, agora, do ponto de vista técnico, para o preparo dessas amostras e para o ensaio de detecção, é necessário vórtex em algumas etapas do processo de extração e de preparo de placa de PCR em tempo real, centrífuga de microtubo com rotação capaz de chegar até 13.000 Gs, tá? 13.000 G. Centrífuga spin de microplaca para o momento de pós-preparo da placa de detecção para ir para o termociclador. Portanto, um termociclador em tempo real para realizar o ensaio. Micropipetas monocanal para pipetagem dos insumos nas placas e amostra. Micropipeta multicanal no caso de necessidade de preparo de master mix e distribuição do master mix nas placas, ou até mesmo para homogeneização do pós-preparo de placa, antes de ir para o termociclador. Estante para microtubo e microplaca de 96 poços. Por que é importante a questão de estante? Porque é um momento de trabalhar com uma amostra preciosa, necessariamente, a gente está falando de amostra de paciente, e se foi para RT, porque já existe uma sintomatologia, já existe um risco intrínseco, tá? E a gente não pode correr o menor risco do manipulador, do técnico de laboratório, derrubar essa amostra na bancada ou derrubar na própria roupa. Então, é importantíssimo que as amostras e os reagentes estejam protegidos em estantes, tá? E os sistemas de extração e seus acessórios vai depender muito do método escolhido pelo laboratório. Na maioria dos laboratórios que a Pensabil tem entrado em contato, e a gente conhece muitos, tanto do setor privado quanto do setor público, a maioria ainda está utilizando extração manual, tá? Por uma série de razões. Custo é uma delas, tá? Mas na maioria das vezes é até mesmo pela disponibilidade. O mercado tem naturalmente mais kits de extração manual disponíveis para comercialização do que extração automática, né? E muitos laboratórios têm demanda muito variada. Hoje chega uma amostra, amanhã chega 30. E aí ter a extração manual simplifica o fluxo de trabalho, tá? Comparado com extração automática, quando a gente pensa em variabilidade de rotina, né? Uma rotina variável. Enfim, dito isso, pessoal, eu gostaria de reforçar 3 pontos que são fundamentais para vocês trabalharem com tranquilidade e, sobretudo, com segurança, tá? Não só para com os colaboradores que trabalham, mas também, especialmente, para a comunidade de saúde, que é a manutenção dos seus equipamentos e acessórios, mantê-los sempre em dia com relação à manutenção preventiva e corretiva.
de preferência estabelecendo contratos de manutenção com os fornecedores de vocês. Vejam que eu não estou fazendo nenhum tipo de jabá, porque vocês têm os mais diversos sistemas das mais diversas companhias que trabalham no Brasil hoje. Então, eu só gostaria de reforçar. Cuidem dos seus instrumentos, dos seus pipetadores também, tá? Para que eles estejam na melhor performance sempre. Não lhes deixem na mão e, tampouco, gere qualquer resultado duvidoso por aí, tá? Teste de performance dos equipamentos, é importantíssimo realizar isso. Há quem faz teste de performance diário, há quem faz semanal, há quem faz mensal. É recomendado que seja feito, no mínimo, um teste de performance a cada 6 meses. Isso vai depender muito do controle de qualidade estabelecido no laboratório e da agência certificadora que lhes dão e que lhes certificam com relação à performance e a boas práticas do seu laboratório, tá? E por último, pessoal, procedimentos de uso. É importantíssimo que a equipe toda esteja muito bem alinhada e performem todos o mesmo ensaio, que façam exatamente da mesma forma, para que a variabilidade intertécnico, pessoa, não reflita em alteração final no resultado. Isso não pode acontecer. Então, estejam todos treinados, todos trabalhando com base no procedimento padrão do laboratório, ou um POP, seja um manual do fornecedor, seja uma recomendação do próprio CDC traduzida para o português, ou se todos são fluentes no inglês, que use exatamente o CDC no inglês e tudo mais, não tem problema, desde que haja um documento comum, de comum entendimento a todos os operadores do laboratório, tá? Algum comentário, pessoal? Danusa, tem um comentário sim da Elizabeth Hurtado, tá? Ela perguntou, para a avaliação de tecidos, qual o tempo para a realização da análise? Tecido, fazer análise de PCR em tempo real, direto de tecido? É isso, certo, Elizabeth? Tá. Elizabeth, para tecido, a gente vê uma necessidade mais imediata da extração, a menos que seja um tecido preservado, tá? Tecido preservado tem toda a crítica de como ele foi preservado, quais foram os insumos usados na preservação, quanto tempo ele está preservado. É que agora com Covid a gente não tem tanto problema, porque a gente não deve ter amostra antes de janeiro, no pior cenário. Mas sim, os insumos usados, a parafina usada para preservação desse material é muito importante, tá? Porque isso, a gente sabe que insumos de má qualidade usados na preservação do tecido geram uma ruptura muito grande das células e degradação de ácidos nucleicos com muita rapidez, tá? Então, para PCR em tempo real, utilizando a amostra de tecido, a recomendação é processamento imediato, se for fresco, e se for preservado, que seja preservado com o melhor dos reagentes. E aí, o pulo do gato aqui vai ser muito mais o nível de extração que você vai adotar, de extração de RNA que você vai adotar para fazer o ensaio de PCR em tempo real de tecido, tá? O kit de extração vai ser muito mais importante do que qualquer outro kit que você venha utilizar na própria detecção, tá? Eu gostaria só de fazer um complemento, Elizabeth, e dizer que existem sondas para hibridização in situ de tecido, tá? Que detectam SARS-CoV-2. Então, utiliza-se sondas de RNA que hibridizam diretamente no tecido, intracelularmente falando, e elas conseguem, portanto, interagir, né, hibridizar no RNA viral dentro do tecido, dentro daquela amostra, e revelar por método cromatogênico a presença ou não do vírus. Esse é um método bem interessante, bem novo, tá? Uma tecnologia bem nova. Se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre ela. Eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação para vocês me enviarem qualquer solicitação ou qualquer sugestão. Inclusive, se for crítica construtiva, vou aceitar de bom grado, tá? Espero ter respondido. Elizabeth, se você quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. A gente, então, conseguiu falar um pouco sobre a infraestrutura, o que eu tenho que ter no meu laboratório, como tem que ser meu laboratório, quais são os equipamentos necessários para a realização de métodos
tão complicados quanto o PCR em tempo real. Vamos entender agora o que eu tenho que ter do ponto de vista de rotina, do gasto do dia a dia, consumíveis e reagentes para a realização desses ensaios, tá? Ponteiras com filtro, tá? Isso é uma recomendação bem forte, bem robusta em todos os protocolos, para evitar a contaminação dos pipetadores com SARS-CoV-2 e também para evitar contaminação externa de qualquer outro agente que já esteja nos seus pipetadores para dentro das suas amostras e, eventualmente, revelem falsos positivos, tá? Microtubos de 1,5 ml para a realização de preparo de master mix, alicotar reagentes, alicotar as próprias amostras. Se essas amostras eventualmente alicotadas forem para freezers, portanto menos 20 ou temperaturas menores que isso, os microtubos precisam ser crioprotetores, tá? Então precisam ser criomicrotubos, tudo bem? Microplacas de PCR, mesmo cenário, as que sejam compatíveis com os seus termocicladores. E se porventura vocês também fizerem alicotagem de amostras e de reagentes para armazenamento em menos 20 ou menos 80, essas microplacas também precisam ser crioprotegidas, tudo bem? Para que não haja rompimento desse plástico no freezer depois de 1 mês, 2, 3 meses, tá? Selo termorresistente, porque são selos que vão ser usados nas microplacas para performance do PCR em tempo real. Estamos falando de uma PCR convencional aqui, tá, gente? Todos os protocolos seguem uma PCR bem convencional, que expõe a placa, o insumo, a no mínimo 1 hora de variação de temperatura, para os métodos convencionais. Não estou falando hoje, não vamos falar hoje sobre amplificação isotérmica, tudo bem? Então, nos métodos convencionais, a placa, ela passa por variações de temperatura grandes e muitas vezes, a gente está falando de PCRs convencionais de 30 ciclos. Você tem que ter um selo termorresistente, do contrário, a placa, o selo vai soltar da placa e você vai perder por evaporação toda a água daquela amostra, daquele master mix, daquele preparo, e você não vai ter conseguido performar a reação de amplificação, tá? Sempre utilização de água ultra pura, a gente sabe muito bem o risco de contaminação de qualquer agente externo em água, tá? Cresce-se tudo em água, bactéria, fungo, vírus, qualquer coisa. Então, água é um agente, um potencial agente de contaminação no laboratório, grande. Então, a gente precisa trabalhar sempre com água ultra pura. Se vocês possuem autoclave ou equipamento de purificação de água no laboratório, façam uso. Se não possuem nada disso, não precisa comprar esses equipamentos, que são caros e que são duradouros, apesar de serem caros. Vocês podem comprar a água já ultra pura e autoclavada, estéril, tudo bem? Existem vários fornecedores de água dessa natureza. Kits de extração de RNA viral adequado para sua amostra biológica, e aí, de novo, pode ser manual, pode ser automático, otimizado para SWAB, quando usar SWAB, otimizado para sangue total, quando usar sangue total e assim por diante. Façam com bastante cuidado a escolha do kit de extração, seja para amostras líquidas ou amostras sólidas, tá? Como, por exemplo, a Elizabeth trouxe aí a preocupação do tecido. O primeiro passo do sucesso e insucesso de detecção de COVID é o kit de extração. Sabemos que extração de RNA viral não é simples, sabemos que muitas vezes a carga viral da COVID nos pacientes é baixa, portanto, o kit de extração tem que ser muito bom, sim, de preferência validado, óbvio, se já tiver registro em algum país, junto a alguma agência sanitária, ideal. Do contrário, que seja pelo menos validado in-house, internamente, por vocês mesmos, ou por seus parceiros, tá? Parceiros, entendam, pode ser inclusive a própria empresa que comercializa, como a Pensabil, por exemplo, a gente tem programa de validação e testagem de alguns insumos para COVID, tá? RNA de SARS-CoV-2 ou amostras positivas que funcionem como controle positivo do teste é fundamental. Estamos falando de um teste que não é quantitativo, então quanto mais controle eu imputar nesse teste, mais confiável vai ser o resultado. Então, utilizar RNA controle ou amostras positivas, sabidamente positivas para SARS-CoV-2 é interessantíssimo para realização do ensaio como controle positivo.
A frequência do uso do controle positivo é dependente da rotina que vocês estabelecem. A PensaBio recomenda que seja feito, no mínimo, em todas as placas, o controle positivo. Não precisa ser feito no mínimo, não precisa ser feito para todas as amostras, porque muitas vezes isso é inviável, e não precisa ser feito também uma vez por semana, como, por exemplo, um controle de performance de equipamento. Mas a PensaBio recomenda que seja feito, no mínimo, em cada rodada ou em cada placa, tá? Agora, o que vem suplementado normalmente nos próprios kits de PCR de qualquer marca, de vários fabricantes? As próprias sondas de hidrólise e primers específicos para diversos genes de SARS-CoV-2. Em geral, a gente tem visto muito com base nas orientações do CDC, os genes N, E e RDP, tá? Em geral, não se vê no mercado e parece não ser tão confiável o uso de Cyber, de PCR em tempo real por Cyber, ao invés de sondas de hidrólise, tá? Então, tomem cuidado com isso. Deem preferência para sondas de hidrólise, como recomendado no protocolo do CDC. Os primers e os primers de amplificação, ok, são os primers convencionais, tá? Master Mix, para transcrição reversa e amplificação, em geral, os Master Mix têm vindo liofilizados ou já licotados nos kits. Inclusive, a PensaBio tem um kit bem interessante, que esse Master Mix vem liofilizado já nos tubinhos de ensaio em strip, simulando placa para performance imediata, sem precisar passar por microtubos de 1,5, por exemplo. E os genes-alvo, que funcionam como controle positivo da reação de PCR. Em geral, RNAs IP, tá? De novo, genes-alvo também funcionam como um outro tipo de controle positivo. Esse é um controle positivo da reação de PCR. E é fundamental que ele seja adicionado no ensaio, em todos os ensaios performados, tá? Quais são as 3 preocupações que eu trago para vocês e que eu gostaria que todo mundo tivesse isso bem cravadinho em mente? A amostra tem que estar em bom estado, tá? Portanto, a amostra biológica tem que ser bem coletada, seja ela qual for, tem que ser bem armazenada até chegar no laboratório de vocês. Uma amostra em bom estado e com uma escolha adequada de kit de extração, provavelmente vocês vão ter sucesso, tá? Dificilmente vai acontecer alguma surpresa no meio do caminho, tá? Qualquer insucesso, provavelmente vocês vão rastrear facilmente, porque a amostra já foi garantida que está em bom estado, o kit de extração foi adequado. A chance de vocês terem um nível de detecção inespecífico, falso positivo ou inválido deve ser baixa, tá? Outra preocupação é os reagentes validados, ou melhor, os reagentes eles devem ser validados e também estar em bom estado. É um pouco do que eu discuti anteriormente. Cuidado com as escolhas dos kits de extração e detecção. Existem muitos fornecedores hoje para COVID, óbvio, o mundo está no combate a isso. Nem todos estão validados para esse método, para SARS-CoV-2. Tomem cuidado com isso, tá? E os reagentes têm que estar em bom estado. O que significa bom estado? Se ele tem validade de 6 meses, respeite a validade de 6 meses. Se ele deve ser armazenado na geladeira no -20, mantenha aqueles reagentes na geladeira no -20. Então, preservem sigam as recomendações do fabricante com relação à manutenção desses reagentes, tá? E, por fim, soluções caseiras requerem validação muito robusta. Eu muito encorajo a todos, muito também por uma questão de custo, a utilizar soluções caseiras, ou seja, compra sondas de um fornecedor, master mix de outro fornecedor e controles de um outro fornecedor. Não tem problema nenhum. Vocês são altamente capazes de configurar o seu próprio ensaio, fazendo uma boa logística de manutenção de estoque e montando um excelente protocolo. Não tenho dúvida que vocês são capazes de fazer isso. Porém, atentem-se para todos os pontos de risco na hora de construir esse protocolo de fora a fora, de A a Z, tá? E façam sim uma validação robusta. Recomendo a vocês que façam validação intralaboratorial e interlaboratorial quando forem partir para soluções caseiras. Tudo bem? Algum comentário, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Agora vamos mudar um pouquinho o foco e vamos pensar como a gente pode utilizar um outro método, além do PCR quantitativo ou analítico,
em tempo real. Qual outro método a gente também pode utilizar nos laboratórios e aqui abrindo agora para empresas, tá? Porque as empresas também podem se preparar para a realização desses testes, uma vez que eles requerem muito menos infraestrutura e pessoal treinado, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa do ponto de vista de material para a realização do teste imunocromatográfico? Equipamento de proteção pessoal segue a mesma vertente, a mesma regra discutida para PCR em tempo real. Então, se for um laboratório NB2, ou se for um ambiente de coleta, ou uma enfermaria, é necessário sim, por recomendações do Ministério da Saúde, apoiado pela Associação de Enfermeiros no Brasil, é necessário sim o uso de óculos, máscara, avental e luvas. Tudo bem? Para a realização do teste imunocromatográfico, esses modelos em tira, como vocês podem ver aí nessa imagenzinha, vocês precisam de uma bancada seca, limpa e reta. Parece brincadeira reta, mas não é. Como o líquido, tanto o sangue, tanto o fluido biológico, desculpa, quanto o tampão usado, eles sobem na tira por capilaridade, em teoria, a gravidade não interfere muito, mas sim é recomendado para que o tempo seja respeitado e chegue num resultado confiável, que essa superfície seja reta, tá? Que vocês apoiem o cartuchinho, a tirinha, numa superfície reta, tá? Um lenço de papel ou algo similar limpo e umedecido com etanol 70% para fazer a limpeza do local de coleta, não do espaço, do ambiente, mas do local físico do corpo do paciente. Se a coleta for de sangue, ou se a coleta for de ponta de dedo, no caso de análise de sangue periférico, tomar esse tipo de cuidado, né? Obviamente, manter as mãos sempre limpas, todo operador no nível de enfermagem sabe e pratica isso, e a gente reforça isso também aqui. Lanceta, caso seja escolhido o uso de furo na ponta do dedo para análise de sangue periférico com relação à investigação de GMGG, já existem papers, se vocês quiserem a gente pode conversar mais a fundo, eu compartilho com vocês, mas já existem papers apontando que análise de sangue venoso e sangue periférico, ou sangue periférico, tem o mesmo nível de confiabilidade do ponto de vista das imunoglobulinas, tá? Então, não há diferença nenhuma aí, é uma questão mais técnica mesmo, tá? É uma escolha muito mais pautada por uma decisão técnica, tá? E não por uma decisão científica. Bom, pipetas para o manuseio dessas amostras, se eu estou falando de sangue total, no tubo de coleta, soro ou plasma, eu preciso da pipeta para retirar esse fluido biológico e aplicar no cartucho. O cartucho é esse o espaço onde é aplicado o sangue, soroplasma. E se eu estiver falando de sangue periférico, eu preciso da pipeta para poder coletar esse sangue da ponta do dedo, ou então eu não preciso da pipeta se eu desprezar a primeira gota de sangue, tá? Num papel, no caso de ponta de dedo, e pingar a segunda gota de sangue direto no cartucho. Tudo isso é possível. Ou seja, a pipeta ela é um opcional dependendo do método que você escolher para a performance do ensaio. Cronômetro é necessário porque para todos os testes de tira, que são conceituados como teste rápido, o tempo varia de 5 a 15 minutos, com uma média de 10 minutos de liberação do teste, né? Portanto, o teste pode ser lido, tá? Nessa região de leitura, nesse display, o teste pode ser lido dentro de uma média de 10 minutos. E por fim, o que mais é preciso é aquilo que já vem suplementado no próprio kit, tá? Praticamente todos os kits, acredito que 100% deles já venham com o cassete do teste, que é esse dispositivo, e o tampão de diluição ou tampão de amostra, que é esse outro dispositivo aqui. Para todos os testes vem com isso. Alguns deles já vêm com pipeta Pasteur de plástico para ser utilizada nesse momento. Alguns deles vêm com lanceta, a grande minoria já vem com lanceta, tá? Enfim, o que é preciso são esses insumos e acessórios. Vocês percebem que é algo bem, bem reduzido, comparado com toda a discussão anterior que a gente fez para pensar em tempo real,
tá? Quais são agora as duas preocupações que eu trago para vocês com relação aos testes rápidos? A primeira delas, a coleta, o manuseio e o armazenamento da amostra são fundamentais e são super críticos para a performance do teste, pois a gente está falando, de novo, de uma imunoglobulina, é uma proteína estável, é preciso que seja feito todo o controle possível e que seja seguido recomendações. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, CDC, todos esses órgãos internacionais e nacionais que regulamentam a prática de testes para COVID. E, por fim, super importante, validação do teste. Existe bastante discussão sobre validade das análises de GA e IgM no diagnóstico de COVID. Existem muitas evidências que mostram resultados que variam muito e que, portanto, podem não ser indicativos de diagnóstico de COVID quando olhando IgA e IgM. IgG já é um pouco mais categórico, é um pouco mais consensual, que IgM é sim um marcador de imunização, tá? Não sabemos ainda se permanente ou não, mas é sim um marcador de imunização. E ele tem dado melhores resultados no geral para testes rápidos. De todo modo, pessoal, o uso do teste rápido é fundamental que seja feito junto com uma anamnese do caso, pois anticorpos são produzidos necessariamente depois de um certo período que você se expôs ao agente infeccioso. O corpo não reage imediatamente na produção de linfócitos B especializados produzindo anticorpo. O corpo precisa de, no mínimo, 5 dias, que é a média que a gente lê na literatura, tá? Na literatura já voltada para a COVID, inclusive. Então, é preciso que a escolha do uso do teste rápido seja acompanhada da anamnese do caso. Se o teste rápido for usado apenas para um rastreio e monitoramento, você não precisa de anamnese, mas você tem que pelo menos conhecer as limitações do seu método. Se o teste está sendo aplicado para auxílio no diagnóstico, aí sim você precisa ser acompanhado do anamnese do caso, ou seja, investigar quanto tempo essa pessoa foi exposta ao agente infeccioso, se ela tiver conhecimento, há quanto tempo ela tem sintomas da COVID, tá? Associado com provavelmente um diagnóstico de PCR em tempo real, se esse tempo for curto, tá? Então, essas informações, elas compõem o que a gente fala de anamnese do caso ou de investigativo do caso, tá? Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre vantagens, desvantagens e desafios dos métodos, incluindo o teste rápido, porque esse vai ser um assunto abordado no nosso próximo webinário de segunda-feira, tá? Então, para quem ficou curioso e quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai fazer uma discussão um pouco mais científica, tá? E técnica dos métodos de detecção de COVID. Por fim, pessoal, olhando agora do ponto de vista das pessoas que realizam, né? Quem são os recursos humanos e os processos por trás de todas as análises de diagnóstico, voltados para diagnóstico de COVID. O espaço adequado para o trabalho é fundamental para que as pessoas envolvidas trabalhem com segurança e trabalhem tranquilas de que elas não estão se expondo e não estão correndo risco de infecção. O uso de EPIs, já falamos em pelo menos 2 slides, eu reforço de novo, é fundamental para que essas pessoas estejam protegidas e também protejam as amostras dos pacientes que estão sendo analisadas, tá? E aí eu dou exemplos. Para aqueles que se envolvem com a amostra biológica, RNA e DNA, está de novo reforçado quais são os EPIs mínimos recomendados pelo Ministério da Saúde. Agora, para quem trabalha mais na parte processual administrativa, que não entra em contato com essas amostras biológicas, DNA e RNA, apenas a máscara por uma questão aí de exposição social mesmo, tá? Pessoal de nível compatível com o desenvolvimento da técnica, se eu estou falando de performance de um RT-qPCR, eu preciso de um analista, de um técnico de laboratório, uma pessoa que entenda do método molecular em questão e que saiba fazer uma análise do resultado com auxílio dos softwares desses equipamentos, tá? Então, em geral, são pessoas de nível superior, tá?
que tenham algum tipo de treinamento ou capacitação para os métodos moleculares. Pode ser técnico de laboratório, analista, especialista, aluno de pós-graduação nas diversas áreas biológicas. Tudo bem? Do ponto de vista processual, o processo para armazenamento dos dados é muito importante, a proteção desses dados e a estocagem desses dados virtualmente falando é muito importante, para que sempre que for requerido essa informação do lado do Ministério da Saúde ou de qualquer outra entidade superior, que seja feito o compartilhamento da informação, tá? O processo para notificação dos resultados junto ao Ministério da Saúde, eu falo Ministério da Saúde, pessoal, como o amplo termo que se refere a tudo que for agência sanitária, porque para cada caso e para cada instituição, ela está sob a alçada de uma agência sanitária específica, que pode ser local, regional, nacional, tudo bem? De todo modo, é importantíssimo que os laboratórios que detectem qualquer positividade para qualquer um dos métodos que a gente está discutindo aqui e que a gente discutirá na segunda-feira, que seja reportado compulsoriamente, imediatamente, para a agência sanitária em questão, seja Anvisa, seja Covisa, seja quem for, tá? E elas, portanto, fazem um compilado disso junto ao Ministério da Saúde. Supervisor para a conferência dos processos e resultados dos testes. É fundamental que esse supervisor também esteja muito preparado, equipado, saudável, para que ele faça diariamente o monitoramento dos processos, a conferência dos processos e a liberação dos resultados desses laudos. Tudo bem? Quais são as preocupações que a gente tem que ter no assunto recursos humanos e processos? É importantíssimo, de novo, manter o pessoal sempre equipado com EPIs, de acordo com as recomendações internacionais, que a gente já discutiu aqui, e que fica também a critério de complementariedade, de complementação das suas próprias instituições, tá? E cuidar da saúde física e mental do seu pessoal. E eu acho que talvez um terceiro que eu não tenha apontado, mas é importante reforçar olhem neste momento muito para os processos internos de vocês, a parte burocrática mesmo, principalmente os gestores, tá? Para que seja garantida a manutenção e o armazenamento dessas informações e para que seja garantido a notificação compulsória junto à agência sanitária de todos os casos positivos. Só com esses dois processos que eu reforço com vocês, é que o Brasil vai estar preparado para uma análise epidemiológica com muito mais acurácia. E a análise epidemiológica ela é necessária para que a gente tome medidas de políticas públicas, tá? A gente fala muito sobre limpeza, higienização, lavagem das mãos, limpeza do ambiente, da bancada. Como deve ser feita essa limpeza? A gente fez um compilado de algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde e do CDC também, apontando alguns desinfetantes apropriados e garantidos para casos de Covid, tá? São eles: solução de hidróxido de sódio, o famoso bleach, no exterior é conhecido como bleach, que pode ser em duas concentrações diferentes, dependendo da criticidade da limpeza em questão. Se for superfícies em geral limpas, usa-se 0,1% de hidróxido de sódio. Se for superfícies já contaminadas com respingo de sangue, plasma, soro, no caso de deixar cair um tubo de amostra, enfim, precisa de uma solução mais concentrada para que haja neutralização do vírus em questão, 1% de hidróxido de sódio, portanto. Etanol de 62% a 71%, que é o vulgo etanol 70%, é extremamente eficiente, tanto para asepsia de mãos quanto de superfícies. Solução de 0,5% de peróxido de hidrogênio também para superfícies. Aí vai depender um pouco do material dessa superfície, isso pode indicar o tipo do uso. Então, madeira é uma recomendação, superfície metálica é outra, granito é outra, assim por diante. Soluções de amônia quaternária, ou quaternárias de amônia, por exemplo, o Sparquat, não é um comercialmente muito utilizado no Brasil, mas é uma solução também apta para combate à Covid, para limpeza, no caso de Covid, e outros desinfetantes também usados em ambiente hospitalar, como, por exemplo, o Lisoform. Para essas soluções mais agressivas, para esses agentes mais agressivos, que é o vulgo, a minha avó falou que é muito forte, sabe aquela coisa? Para essas soluções é necessário olhar as indicações de diluição, tá? Não se pode usar essas soluções puras. Ok?
Algum comentário, pessoal? Qual o nível de biossegurança do meu laboratório? Como eu estou e onde eu quero chegar, tá? Para que eu possa trabalhar todos esses métodos mencionados e, inclusive, incluir mais análises, seja elas também para diagnóstico, ou seja elas para investigação, para pesquisa, ou até mesmo para desenvolvimento de vacina ou teste de drogas. A regra, na verdade, é muito simples. Parecia complexa, mas quando a gente começou a estudar, ela se resumiu em algo muito simples. NB2 é sempre que eu estiver trabalhando com amostras não propagativas. O que são amostras não propagativas? São amostras que não vão proliferar a quantidade do vírus dentro desse espaço físico, dentro dessa amostra. Ou seja, amostra biológica, o sangue, soro, plasma, suave, tecido, laboratórios que realizam extração de ácidos nucleicos com essas amostras biológicas, laboratórios que realizam qPCR, amplificação do RNA e do DNA transcrito reversamente, e laboratórios que realizam sequenciamento. Ou seja, em geral, qualquer laboratório que lide com macromoléculas ou com o próprio vírus de amostras biológicas, não é necessário ter um nível de biossegurança 2, mas é necessário ter um nível de biossegurança, não é necessário ter um nível de biossegurança 3, mas é necessário um nível de biossegurança 2, para que haja o controle da produção de aerossóis. Ou seja, não estamos falando de amostras propagativas, mas estamos falando de amostras que podem estar em bioaerossóis no ambiente. Portanto, eu preciso trabalhar com cabine, com fluxo laminar, tá? O nível de biossegurança 3, ele já é exigido para laboratórios que trabalham com amostras propagativas, ou seja, eu vou ampliar a quantidade de vírus naquele ambiente, naquela amostra, que consequentemente pode se tornar altamente infeccioso para os colaboradores, para as pessoas que ali estão. Como, por exemplo, laboratórios que trabalham com cultivo de vírus, com ensaios em vivo para isolamento ou neutralização de vírus, e laboratórios que trabalham com produção, teste e validação de vacinas de vírus vivo ou atenuado. Para quem trabalha com produção de vacina recombinante de DNA, RNA ou até mesmo de proteína, não há problema, porque são amostras não propagativas. Mas para quem tem que produzir o vírus para fazer a vacina, esses laboratórios sim exigem nível de biossegurança 3. Entendido, pessoal? Se não tiver claro, consultem as referências que eu vou deixar no final da apresentação com vocês, tá? Lá tem, de maneira bem mais detalhada, as exigências e os requerimentos para laboratórios de biossegurança. Em geral, é simples assim, quase, né? Nível de biossegurança 1, apenas um laboratório com bancada limpa, com sinalização, com chuveiro, tudo aquilo que a gente já discutiu, sem necessidade de um fluxo laminar, de uma cabine, pois não corre esse risco de produção de bioaerossóis. Laboratório 2, já falamos, a gente pode ver aqui no fundo cabine controlada, ou cabine de fluxo laminar. Já o 3, a gente está falando de pessoal altamente paramentado, portanto, os EPIs para nível de biossegurança 3 são outros, tá? Além do fluxo laminar, além de antessala, além de autoclave ou outros meios de esterilização in loco, tá? Aí já é necessário que haja todo esse cuidado de esterilização in loco. Pia com pedal automática para que não haja contato com maçaneta de torneira. Controle de fluxo de ar e pressão, estufas, fluxo laminar e bancadas separadas para cada procedimento. Então, aqui a criticidade aumenta, porque aumenta o risco de propagação do vírus nesse ambiente, tá? Bom, cobrimos toda a parte de laboratório, vamos falar rapidamente sobre as empresas que não querem se enveredar pela questão laboratorial, não quero ter no meu ambiente um laboratório itinerante ou permanente para a realização desses testes, pois conto com parceiros, conto com laboratórios de diagnóstico já preparados para isso. Ótimo. Como que as empresas podem, portanto, trabalhar contra a COVID, mesmo não trabalhando diretamente com o diagnóstico? Bem, as empresas têm que focar em duas grandes ações, na nossa opinião, né? Essa é a recomendação da PensaBio. Incentivar o colaborador a permanecer em casa no período de quarentenamento. Existem várias formas de você fazer isso.
E manter o ambiente de trabalho sempre limpo quando for necessário a ida do funcionário para a empresa, tá? Então, vamos lá. Para incentivar o colaborador a permanecer em casa, é importante criar políticas protetivas para que os colaboradores se sintam protegidos e eles também têm que se engajar nessas políticas. Então, é importante criá-las, é importante divulgá-las, fazer, de repente, treinamento e retreinamento para que eles se mantenham engajados nessas políticas, tá? É importante nessas políticas constar o cuidado com pessoas de grupo de risco, tá? E a gente sabe que o grupo de risco tem aumentado à medida que os papers evidenciam novas correlações, novas comorbidades, tá? Então, a gente já sabe que diabetes, obesidade, hipertensão, problemas coronarianos, problemas pulmonares, vasculares, tudo isso caracteriza grupo de risco além das idades, tá? O espaço respeitado entre os colaboradores para que não haja tumulto, aglomerações, reduzir a exposição desses colaboradores, evitando que eles saiam para a rua ou que eles saiam para visitar clientes ou que eles saiam para fazer outras atividades, informar, estimulá-los, né, orientá-los a informar sempre os seus gestores em caso de sintomas. No primeiro dia do sintoma, sentiu tosse excessiva, acompanhado de febre, no primeiro dia, contate seu gestor e informe os sintomas. É importante manter o monitoramento desse indivíduo, desse colaborador. E nos casos de sintoma, portanto, de Covid, manter o colaborador em casa e incentivar a proteção familiar. Não adianta o colaborador ficar em casa, morando com outras 10 pessoas e não tomar certos cuidados para evitar que essas outras 10 pessoas se infectem. Vai ser mais nocivo o resultado do que se esse colaborador estivesse na empresa, onde ele não entra em contato com mais de 5 pessoas. Tá? Então, vejam o nível de cuidado que a empresa tem que ter e tem que ser corresponsável nesse processo. Garantir as políticas de licença médica flexível de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Desculpa, cortou o slide aqui, mas a indicação é essa. E no sentido de manter o ambiente limpo, é importante a gente limpar, ter uma política de limpeza, sim, com frequência do local de trabalho, não só do ambiente, como também das superfícies, das ferramentas de trabalho, tá? Monitorar o corpo de funcionários com relação ao Covid, em alguns casos críticos, ou principalmente em grupos de risco, ou pessoas sintomáticas, por meio de testagens, seja ela junto a laboratórios diagnósticos, seja ela dentro do próprio ambiente empresarial, dependendo do método de escolha ou dependendo do preparo da empresa, tá? E, se possível, bem planejado, recomendamos sim que a empresa adote a testagem rápida nos seus colaboradores, dentro ou fora da empresa. A PensaBio tem total condições de orientar essas empresas e de ajudar na decisão se isso será feito dentro ou fora da empresa, seguindo sim recomendações do Ministério da Saúde, tá? Algum comentário, pessoal? Ainda na preocupação das empresas com relação ao controle da Covid, podemos ressaltar que é importante sempre avaliar os riscos e benefícios da exposição do colaborador quando ele vai para a rua, para combate, né, para a zona de trabalho, quando essa zona de trabalho envolve interação com outras pessoas. Avaliar muito bem situações de extrema necessidade, tá, de ter o funcionário na empresa ou ter o funcionário na zona de combate, no dia a dia, em contato com outros. Fornecer equipamentos de proteção individual sempre. Então, a empresa, eu tenho muito orgulho de dizer que a PensaBio se preocupa muito com isso. Logo no começo da quarentena, desenvolveu a política, implementou a política, mantém todo mundo engajado, ofereceu EPIs para todo mundo, e a gente tem tido o mínimo de contato com clientes, tá? Autorização por escrito para transitar em espaços públicos é recomendado também é outra medida que a PensaBio já fez e super recomenda para vocês, do lado das empresas, trabalharem isso também. E por fim, pessoal, não menos importante do que cuidar da saúde do corpo é cuidar da saúde da mente, tá? Então, manter a equipe alinhada, dar um suporte emocional para todo mundo, desde a gestão até as pessoas de linha de frente. Pessoas sem sintoma, recomendar que essas pessoas não procurem assistência médica, não vão a hospitais que já estão sobrecarregados com Covid, tá? E testagem rápida, se forem adotar testagem rápida, muito cuidado e deve ser muito bem orientado e muito bem conduzido esse teste rápido, especialmente se ele for dentro da empresa, tá? Para que não haja nenhum tipo de alarme,
para que não haja nenhum tipo de desestabilização emocional se eu descobrir que, por exemplo, meu colega de bancada ou meu colega de sala tem Covid ou já teve Covid em algum momento da vida dele, tá? Por último, preparem-se para o retorno da quarentena. Enquanto está todo mundo isolado em casa, está até gerenciável. A hora que a quarentena acabar e todo mundo voltar para as atividades, esses cuidados vão ter que ser redobrados. Redobrados. E aí a testagem em massa vai passar a ter um papel muito importante no monitoramento e nas questões de epidemiologia do país. E, portanto, essas testagens rápidas têm que ser muito bem embasadas e feitas com muito cuidado. Ah, desculpa, eu esqueci de mencionar que existe agora, a partir de março, uma polêmica instaurada em muitos países, na grande maioria dos países, com relação ao certificado de imunidade. Tá? Esse certificado de imunidade, ele é bem questionável, porque certificado de imunidade válido no mundo todo é a carteirinha de vacinação. Porque a vacina, sim, é o que se tem de mais alto nível com relação à imunização de pessoal. Entretanto, como a Covid ainda está, ninguém sabe direito do tempo de imunização, alguns países estão cedendo, estão falando de certificado de imunidade para pessoas que apontam IgG positivo nos testes rápidos, tá? Indicando que existe produção de anticorpo de memória e que, portanto, essas pessoas estão imunes, estão livres da contração da Covid mais uma vez. Isso é muito questionável, eu ainda deixo essa questão em aberto, a polêmica ainda fica, mas cuidado ao lerem esse tipo de assunto, não existe nada comprovando que pessoas com IgG positivo nunca mais vão contrair Covid. Existem evidências indicando que sim, IgG contra a Covid é protetiva e precisamos de dados epidemiológicos e de tempo para dizer se isso é permanente. A imunização em massa com vacina é o que de fato imuniza em massa e que de fato garante o certificado de imunidade em largo espectro. Tá? Eu já estou concluindo, pessoal. Meu computador travou. Tá. A PensaBio está muito preocupada com tudo isso, não é à toa que a gente lançou esse bate-papo hoje com vocês. E com toda a nossa estrutura de pessoal e infra, oferecemos curso de capacitação, oferecemos manutenção de equipamentos, suporte técnico e científico para escolha de reagentes, pessoal dedicado e capacitado para tentar atender vocês da melhor forma, com insumos, com reagentes e com equipamentos, treinamento teórico e prático para preparar vocês e o seu pessoal no combate à Covid, e temos um time que mantém-se informado, atualizado e sempre estudando sobre o assunto, para ajudar nas decisões da empresa e junto aos clientes, tá? Então, a PensaBio hoje conta com diversas marcas que oferecem soluções de vários níveis. A gente trouxe 2 exemplos, né, que são mais pungentes do ponto de vista do diagnóstico, que é o PCR em tempo real e teste rápido. A gente tem esses produtos e a gente tem muito mais, tá? Vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais. Sempre a gente tem divulgado e postado informações científicas e técnicas no combate à Covid, junto com os nossos parceiros, como a Malvern, a Fluidigm, a Roche, a TCC, a Gilson e assim por diante, tá? Todas as soluções, a PensaBio tenta confluir para um único ponto, uma única causa máxima e comum, que é servir a vida e melhorar a qualidade da saúde pública no Brasil. Não deixe de acompanhar os nossos próximos webinários. Semanalmente temos uma agenda bem bacana de diversos assuntos, do mais alto nível técnico até o mais baixo nível técnico, que seria uma discussão como a gente está tendo hoje, tá? O próximo webinário vai ser na próxima segunda-feira, 13h, tá? Onde a gente vai falar bem mais tecnicamente sobre os métodos e as tecnologias que estão sendo usadas hoje no Brasil e no mundo para diagnóstico da Covid-19. Se vocês quiserem consultar mais informações ou mais detalhes das informações que eu trouxe para vocês hoje, fiquem à vontade para acessar esses canais. A maioria do conteúdo daqui hoje foi tirada desses links que colocamos aqui e também de sites ou de materiais dos fornecedores que nos ajudam no combate à Covid no Brasil.
Agradeço mais uma vez a paciência de todo mundo e a presença de todo mundo. Queria já abrir para discussão desde o início, mas queria fomentar a discussão um pouco mais agora para os que ainda estão presentes e para os que tiverem alguma coisa para contribuir. Pessoal? Danusa? Oi, Rafa. Oi. Antes de mais nada, eu queria dar uma boa tarde para todo mundo. Aquela hora eu fui bem incisivo na resposta, acabei esquecendo, né, de dar boa tarde. Enfim, toda discussão, toda troca de informação é sempre válida. Então, parabéns, Danusa, independente do nível das pessoas ou daquilo que está sendo falado, sempre vai ser de grande valor, ainda mais nesse momento que a gente está passando, momento ainda de algumas incertezas, enfim. E uma coisinha só que eu gostaria de compartilhar com vocês, compartilhar a experiência do Hospital aqui de Amor de Barretos, é a questão psicológica das pessoas. Então você pode, dos colaboradores, perdão. Então você pode ter todas as ferramentas, os instrumentos para a proteção dos colaboradores, enfim, todos os mecanismos e barreiras. Porém, se essas pessoas não estiverem seguras no que diz respeito à informação e psicologicamente preparadas, digamos assim, todo o seu processo vai estar sujeito a prováveis erros, enfim, mais ou menos para resumir isso. E nós, aqui da nossa instituição, a gente está, além de todas as outras formas de proteger o colaborador, nós estamos também muito preocupados em relação ao psicológico, que nós percebemos que pode ser que em alguns lugares seja deixado de lado, mas o psicológico ele tem que ser levado muito em consideração e cada indivíduo tem que ser respeitado. Existe uma máxima que eu gosto de falar, a verdade ele existe para cada um e é individual, né? Então, a gente tem que respeitar isso, cada colega, o nosso amigo que trabalha em outro setor, enfim, é só essa mensagem que eu queria passar. Parabéns a você, Danusa, parabéns à iniciativa da PensaBio. Legal. Rafael, muito obrigada pelas palavras. Concordo plenamente. A PensaBio também tem bastante essa preocupação de cuidar do psicológico da equipe. Ninguém trabalha abalado, ninguém trabalha bem quando está abalado. E a pandemia é uma situação que abalou a todos e continua abalando. O isolamento é um agravante, porque gera um estresse, gera uma preocupação ainda maior. E se essas pessoas não tiverem um equilíbrio emocional e uma saúde mental e se sentindo seguras para trabalhar, nenhuma tecnologia, nenhum método vai ser suficiente para entregar resultados de qualidade e ajudar o Brasil a combater Covid, né? Então, muito obrigada, Rafa, pela contribuição. Pessoal, fiquem à vontade para complementar, fiquem à vontade para perguntar coisas que a gente possa esclarecer nos próximos webinários e, especialmente, sugerir melhorias para a gente também, tá? Eu coloquei meu e-mail e o e-mail do nosso time de suporte, que ficará inteiramente à disposição para responder qualquer dúvida de vocês, tá? E para apresentar também as soluções que a PensaBio tem voltadas para a Covid. É isso? Encerraremos então, sem mais nenhum comentário. Então vamos encerrar. Muito obrigada a todos. Contatos anotados. Ótimo. Obrigada então, pessoal. Nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau.